Olá a todos! Hoje vamos falar sobre Eduard Bernays, publicitário americano nascido na Áustria, morreu em 1995 aos 103 anos. Muitos dizem que ele passou pelo século XX inteiro. Bernays é conhecido como fundador da propaganda política e industrial moderna. Ele colocou em prática técnicas de manipulação de opinião bem conhecidas. Técnicas essas que ele descreveu em uma das suas obras mais conhecidas, Propaganda, como manipular a opinião na democracia. Se você for do estilo que combate a conspiração, bem, talvez Bernays te deixe perplexo, pois eis aqui um homem que faz parte da grande máquina do poder econômico e que fornece literalmente o manual da dominação ideológica e da manipulação da opinião estando em democracia. Eu ousaria até dizer que Bernays é um pouco Maquiavel do século XX. Do mesmo modo que Maquiavel aconselhava o príncipe sobre a melhor maneira de manipular o povo e também de influenciá-lo, do mesmo modo, Bernays aconselhava os homens da política e das indústrias e lhes explicava como fazer para aumentar o capital deles, que fosse o capital econômico ou simbólico. E nós sabemos que em política o capital simbólico, que é a confiança, a simpatia, o crédito, são promessas de volume de negócios, de resultados eleitorais. E a particularidade de Bernays, assim como Maquiavel, é que ele não se dissimula. Ele assumia o que fazia. Ele assumia tão facilmente que para ele a democracia é primeiramente um regime onde uma minoria esclarecida e inteligente deve modelar a opinião pública para o bem da sociedade. Eu vou citar aqui um trecho do que Bernays escreveu no livro dele. Abre aspas. A manipulação consciente e inteligente da ação e das opiniões das massas populares é um elemento importante numa sociedade democrática. Os que manipulam esse mecanismo invisível da sociedade constituem um governo invisível, que é o verdadeiro poder no nosso país. Nós somos governados, nossos sentimentos são formados, nossos gostos educados, nossas ideias sugeridas, em grande parte por homens que nós nunca ouvimos falar. Vejam que com Bernays nem podemos dizer que fomos traídos. Ele diz isso claramente. E se nós pudéssemos reduzir o princípio do dogma de Bernays, nós poderíamos dizer que é um dogma psicológico, querendo dizer que uma multidão é primeiro regida pelos seus instintos, pelo que Freud chamava de ID, quer dizer, concretamente, por suas pulsões. Contrariamente ao que poderíamos inocentemente acreditar, a democracia não seria o poder do povo. Inclusive, a própria ideia de poder do povo aparece aqui como uma antítese, já que o povo só obedece aos seus instintos. Ele não obedece aos seus interesses nem à sua razão. Então, a democracia não é o poder do povo. A democracia é o regime pelo qual manipulamos a opinião do povo ao invés de reprimir. É nesse sentido que podemos dizer que a democracia é uma ditadura madura, bem-sucedida, pois é o regime pelo qual a gente vai buscar a influenciar ao invés de impor. É verdade que quando impomos coisas demais que o povo recusa, quando impomos coisas que não estão de acordo com os interesses do povo, temos o risco da revolta e até mesmo da revolução, pois um povo reprimido se dá conta disso. Ele tem consciência de estar sendo submetido a uma tirania. E quando o poder, a dominação é visível, quando eles aparecem para suas vítimas de maneira consciente, bem, a rebelião do povo poderia acontecer de um momento para o outro, assim como a exigência dos seus direitos, dos direitos do povo, né? Enquanto numa sociedade democrática, quer dizer, uma sociedade onde a opinião do povo não é imposta, mas influenciada, o povo tem a impressão de preservar suas opiniões. Ele tem a impressão de preservar a liberdade dele. Bem, nós vamos ver hoje que a arte da propaganda de Eduard Bernays permite justamente de manter o povo sob dominação,
sem que esse povo tenha consciência de estar sendo manipulado. O que quer dizer que, para compreender o pensamento de Bernays, vamos precisar abandonar nossas ingênuas crenças sobre a democracia e aceitar a ideia de que os que detêm o poder não trabalham para os interesses do povo, mas para os interesses deles mesmos. Então, uma pequena informação entre parênteses, Bernays é sobrinho de Sigmund Freud, por quem ele se inspirou muito, e notamente sobre a importância do inconsciente e do subconsciente nas nossas escolhas, que, para Freud, a grande maioria da nossa vida psíquica é governada pelo nosso inconsciente, isto é, por nossos desejos pulsionais, e nossa vida consciente é somente a ponta do que está aparecendo no iceberg. Ela é a superfície visível da nossa atividade psíquica, pois, na verdade, nossos desejos e nossos pensamentos são, na grande maioria, governados pelos nossos desejos inconscientes. Sobre isso, eu vou citar o que Bernays escreve, abre aspas. Os psicólogos da escola de Freud mostraram que nossos pensamentos e ações são substitutos compensatórios de desejo que nós tivemos de reprimir. Dizendo de outra forma, acontece de desejarmos algo não porque ele é intrinsecamente precioso ou útil, mas porque inconscientemente nós vemos o símbolo de outra coisa pelo qual não ousamos confessarmos que o desejamos. Um homem que compra um carro provavelmente se diz que ele necessita do carro para se locomover. Mas no seu íntimo ele iria preferir não se onerar com esse objeto, pois sabe que é melhor caminhar para ficar em boa saúde. A vontade dele provavelmente se deve pelo fato de que o carro é também um símbolo de status social, uma prova do sucesso com os negócios, uma maneira de agradar a esposa dele. Esse grande princípio que quer que nossos atos sejam determinados pelos objetivos que nós nos dissimulamos, vale tanto para a psicologia coletiva, tanto para a individual. O propagandista preocupado em ter sucesso deve então compreender esses objetivos ocultos sem se satisfazer das razões pelas quais os indivíduos alegam para justificar o comportamento deles. Fecha aspas. Então, Bernays foi influenciado por Freud e também por Gustave Le Bon, e notamente a sua psicologia do povo, das massas. E todo o trabalho de Bernays consistiu de colocar todo o seu conhecimento sobre a psicologia social, todo o seu conhecimento sobre a psicologia do comportamento das massas a serviço dos grandes homens políticos e industriais, com finalidade de permiti-los a expandir o poder deles, de expandir a influência deles e assim de fazer funcionar a engrenagem da democracia. Então, antes de prosseguirmos, eu vou lhes propor uma pequena antologia das performances de Bernays. Vamos começar por um dos seus primeiros feitos notáveis, que foi em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial na Europa. Bernays ajudou o presidente Wilson a preparar a opinião pública americana a entrar em guerra. E foi inclusive nesse momento que foi criado o famoso pôster que vocês todos já viram passar, o pôster representando o tio Sam com aquela frase I want you, e que permitiu os americanos de sair do pacifismo deles, que era então a opinião dominante, e de justificar a entrada dos Estados Unidos juntos às forças aliadas. Alguns anos mais tarde, Bernays lançou uma campanha publicitária financiada pela indústria agroalimentar para promover um farto café da manhã, tendo recomendações médicas como base. De fato, o que se passou é que Bernays encomendou um estudo por médicos especializados na nutrição, para ressaltar as virtudes de um café da manhã farto do ponto de vista da saúde. Ele, em seguida, transmitiu o resultado desse estudo à imprensa, que fez disso uma grande notícia de primeira página. Então, por causa disso, as vendas de bacon explodiram,
já que uma informação que apareceu na imprensa e sustentada por 4.000 médicos, outramente dito pela autoridade científica, só poderia convencer os americanos de seguir essas novas recomendações. Então, evidentemente, foi como se os produtores de bacon tivessem ganho na loteria e um dos primeiros sucessos industriais de Eduardo Bernays. O terceiro fato notável de Bernays, e um dos mais conhecidos, pois é um dos mais espetaculares, foi nos anos 20. Bernays foi contratado pela empresa de cigarros Lucky Strike com a finalidade de aumentar as vendas. E foi aqui que ele colocou em prática uma estratégia tão pérfida, mas ao mesmo tempo tão eficaz, que consistia a persuadir, levar a crer, as mulheres a começarem a fumar. Nessa época, os locais onde fumavam eram apenas reservados para os homens, e as únicas mulheres que fumavam eram essencialmente as prostitutas. Então, a estratégia de Bernays foi de modificar a percepção, de modificar a representação do cigarro para as mulheres. Pois Bernays era totalmente consciente que as nossas ações estavam primeiramente ligadas à maneira pela qual nos representamos simbolicamente uma prática. Era evidente que se uma prática era estigmatizada, se ela é desconsiderada pela opinião, é muito mais difícil de assumi-la. Então, o que fez Bernays? Ele organizou uma manifestação durante o domingo de Páscoa, em Nova York, em 1929. Uma manifestação composta por mulheres que foram pagas para manifestar, que exibiam seus cigarros nas mãos e várias placas escritas Tocha da Liberdade. Isso é algo que é absolutamente crucial se nós quisermos compreender o mecanismo da manipulação. É que o princípio da manipulação da opinião é de colocar uma prática, uma representação simbólica. É de associar a uma usagem, uma significação que vai permitir de legitimar essa usagem e até mesmo de promovê-la socialmente. Então, através dessa manifestação, o cigarro não foi mais visto como símbolo de vulgaridade. Ele foi visto como um símbolo de reapropriação do direito masculino, de uma conquista de emancipação. Dito de outra forma, não se tratava simplesmente de ressaltar as virtudes do cigarro nele mesmo, já que nos anos 20, muitos médicos achavam que os cigarros tinham efeitos positivos na saúde, que ele permitia de diminuir o estresse. Mas a estratégia de Bernays não foi de mostrar que o cigarro era benéfico para a saúde, pois isso seria meio que fácil demais, né? Foi então de dizer que as mulheres que fumavam estavam se reapropriando da liberdade delas, que uma mulher que fumava se tornava uma revolucionária. E isso é muito mais eficaz, pois não nos remetemos mais à razão, e sim às representações inconscientes. Nos remetemos aos símbolos, aos arquétipos, aos modelos, e nós substituímos a função do objeto a sua representação simbólica. E é verdade que hoje em dia, quando vemos uma mulher fumando, nós não nos dizemos que a origem disso foi a estratégia de propaganda de Bernays, ou que a origem disso foi uma estratégia de manipulação. Nós nos dizemos que as mulheres fumam como os homens fumam, e que é simplesmente o sinal de uma igualdade. Igualdade essa conquistada com grande luta. Só que essa luta foi uma encenação, e que os únicos que se beneficiaram disso foram as empresas de cigarro. A jogada de mestre da manipulação das opiniões é de fazer com que as opiniões pessoais façam esquecer o objetivo inicial. É de fazer com que a nossa sensibilidade oculte as razões objetivas. Pois o objetivo de Bernays nunca foi de libertar as mulheres da opressão masculina. O objetivo de Bernays era de aumentar as vendas da indústria de cigarros. E o cinismo dessa manobra foi de ter transformado, aos olhos da opinião, uma estratégia de manipulação coletiva como uma conquista do progresso.
A manipulação das opiniões é a estratégia que consiste em fazer passar por um progresso objetivo uma manipulação das nossas consciências individuais. O princípio da manipulação de opinião é de fazer nascer e de consolidar representações na nossa consciência, para deixar os indivíduos cúmplices e atores da dominação deles. A manipulação é o poder menos a coerção, pois a manipulação conserva o sentimento de liberdade. Agir sob o efeito de uma manipulação é agir com a crença de ser livre, é agir por um impulso espontâneo, por um impulso interno, é agir sem se dar conta que o princípio da nossa ação foi influenciado, é agir com a convicção de estar livre. A proporção de força da propaganda ideológica moderna foi de ter reduzido o conceito de liberdade ao conceito de desejo e de ter reduzido o desejo para a satisfação pulsional. Se vocês estiverem interessados por essa questão extremamente importante e atual, que é a manipulação de opinião pela manipulação dos nossos desejos, bem, eu aconselho a vocês de lerem um livro de Michel Clouscar, O Capitalismo da Sedução e o Neofascismo e a Ideologia do Desejo, nos quais ele mostra perfeitamente como após a Segunda Guerra Mundial, os antigos sistemas de controle político e de controle ideológico, que eram o Estado e a religião, que nós podemos chamar de sistema coercitivo, sistema autoritário, foram substituídos por sistemas permissivos, isto é, sistemas que iriam promover a individualidade e o desejo. E foi assim que passamos de um antigo modo de dominação, que era pela repressão, a um novo modo de dominação pela liberdade, pelo desejo e pelo consentimento. Eu vou citar agora um trecho do livro de Michel Clouscar, que se chama As Metamorfoses da Luta de Classes. Abre aspas. O mercado do desejo quer que sua máxima expansão pela massificação do liberalismo libertário. Isso será em maio de 68. Um fabuloso mercado era virtual, a indústria do lazer, do prazer, do divertimento, da moda. Mas o consumidor em potencial estava ainda inibido pelos símbolos e tabus da sociedade tradicionalista. A moral, a ética proíbe de consumir o que não produzimos, enquanto o capitalismo bancário permite de usufruir sem ter. Tinha de haver uma mudança global nos costumes, mas conquistada, autorizada e até mesmo legitimada pelo Estado. Tinha de haver Cohn-Bendit e Pompidou, a profunda cumplicidade do protestante libertário e do liberal esclarecido e generoso para liquidar o antigo e tornar possível a nova sociedade. Isso nos permite ver que a manipulação é muito mais eficaz do que qualquer outra técnica, baseada na repressão e autoridade. Nós podemos ver hoje em dia, com a ideologia do mercado, onde uma das principais atividades é a consumação, e a consumação funciona bem exatamente com esse princípio do desejo e a conversão do desejo no ato de comprar. Qualquer publicidade, sistema de propaganda para uma mercadoria vai hoje em dia se apoiar para esse mecanismo do desejo, para esse mecanismo da representação, que vai se dirigir diretamente aos nossos impulsos. E é essa solicitação pulsional, esse recrutamento do desejo, que vai agir como o agente mais potente da consumação. Nos dias de hoje, muita gente acredita ainda que o poder econômico é exercido pela autoridade e pela repressão do povo, das massas. Mas é completamente o contrário. O poder econômico não tem nenhum interesse a recorrer à repressão, quando a estimulação do impulso nos faz consumir mais. O poder econômico funciona incitando a satisfação do desejo. Ele tem todo o interesse na exibição dos impulsos e não a inibição. Pois no ato da compra, nenhuma força é superior à força do impulso. E aqui vai me dar a ocasião de fazer uma precisão conceitual, teórica, extremamente importante sobre o que nós chamamos de doutrinação.
Na maior parte do tempo, o doutrinamento é visto como uma manobra da conversão do pensamento baseada na repulsão, baseada na repressão do desejo. E o exemplo que é mais frequentemente utilizado é o das religiões. As religiões, pelo que sabemos, são extremamente severas em relação ao desejo, extremamente proibitivas. A religião nos impõe a desconfiarmos dos nossos desejos, de nos afastarmos dos prazeres da carne e a nos voltar para uma vida espiritual, uma vida dedicada a Deus, que deve ser isenta de todo traço de pecado, de todo traço de concupiscência. É só darmos uma olhada rápida nos 7 pecados capitais para se dar conta a que ponto o desejo e o prazer terrestres são condenados. A gula, a inveja, a luxúria, a preguiça, todos esses pecados são ligados à manifestação do desejo do corpo. E nós encontramos muito essa ideia em inúmeras religiões monoteístas, que o corpo é algo impuro e que os impulsos do corpo devem ser combatidos. Não chegamos à santificação pela satisfação impulsiva, e sim pelo afastamento dos impulsos corporais, pela neutralização da nossa dimensão pulsional. Então, as religiões constituem sistemas de doutrinamento repressivos, isto é, na obediência de leis, enquanto a ideologia do desejo constitui um sistema de doutrinamento permissivo, isto é, na obediência dos nossos impulsos. Nós encontramos aqui de novo a oposição freudiana de Freud entre o superego o que é? Ele, traduzido literalmente da língua alemã, quer dizer supereu, que designa, na teoria psicanalítica, uma das 3 instâncias dinâmicas do aparelho psíquico. É a parte moral da psique e representa valores da sociedade, tá? Então, a gente encontra aqui a oposição freudiana do superego, que eu acabei de explicar, e do ID. O que é o ID? O ID seria a fonte de energia psíquica, libido. É formado pelas pulsões, instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes. Funciona segundo o princípio do prazer. O superego é a instância legislativa, é a autoridade. O superego é o que nos diz o que devemos ou não fazer. E é o representante da lei em nós mesmos. Enquanto que o ID é a torrente, a abundância do desejo. O ID é essa energia que nos empurra à satisfação pulsional e que reclama a intervenção do superego, que reclama o controle e a regulação pela autoridade. Bem, a partir do momento que o indivíduo é regido pelo ID, a partir do momento onde ele é governado pela dimensão pulsional, o melhor modo de controlá-lo, o melhor modo de dominá-lo e de influenciá-lo nas ações dele é de tomar o controle das pulsões dele, é de tomar o controle do desejo dele. Quando a ditadura é baseada na obediência à lei, obediência ao superego, inclusive no culto da personalidade, que bem frequentemente existe, a personalidade sendo essa do chefe. A palavra chefe significa etimologicamente cabeça. A ditadura é baseada na obediência à lei, enquanto a democracia é baseada na obediência aos desejos. O que estrutura a manipulação das opiniões em democracia não é a proibição pulsional, e sim a desinibição pulsional. É o incentivo ao prazer. Não devemos esquecer que um povo que desfruta do prazer é um povo que se mantém tranquilo. É um povo que quer somente continuar a desfrutar do prazer, mesmo que seja só um pouco. Numa sociedade onde as necessidades fisiológicas são preenchidas, numa sociedade onde as geladeiras estão cheias, a necessidade de se alimentar é substituída pela necessidade de prazer, que pode se tornar uma necessidade ainda mais forte. Alguns ainda acham que o desejo é tabu da nossa sociedade. Mas o desejo não é tabu. O desejo é um emblema. O desejo é um objeto de culto.
e conter os seus desejos, não obedecê-los, é frequentemente visto como marca de um comportamento submisso. E satisfazer seus desejos seria a marca da emancipação. Então é à custa dessa inversão da hierarquia de valores entre a inibição pulsional e a desinibição pulsional que a propaganda pode tirar proveito da liberdade dos indivíduos. Deixar o indivíduo livre e ele vai obedecer dele mesmo, ao desejo dele. Para influenciar a opinião, não se deve dirigir à parte racional dele. Devemos nos dirigir à parte emocional dele. E assim o deixar afastado dos seus interesses objetivos. Vejamos algumas técnicas para influenciar a opinião. Primeira técnica: jogar com os medos, pois o medo aceitará medidas restritivas no lugar das liberdades individuais. Não se deve de jeito nenhum subestimar a necessidade de segurança, pois em situação de perigo a necessidade de segurança ganha da necessidade de liberdade. Como eu sugeri antes, a liberdade e a satisfação pulsional só podem estar num contexto onde as necessidades fisiológicas já estão satisfeitas. Na ordem de prioridade, a necessidade de segurança é colocada na frente da necessidade de liberdade. E jogar com medo é ainda o melhor modo para manter um povo respeitando. Segunda técnica: criar uma obrigação entre duas escolhas antagonistas. Bom, isso é meio que acontece nos debates políticos, ou seja, se posicionar a favor ou contra sem possibilidade de atenuar ou de propor uma posição de equilíbrio. No caso de, por exemplo, uma intervenção militar, somos a favor ou somos contra? No caso de uma proposta de lei, nós somos a favor ou nós somos contra? Assim, não há espaço para o pensamento. Nós vamos nos posicionar para mostrar nossa adesão a um dos lados, pois pertencer a um lado é poder se considerar e se definir como membro de um grupo. Isso corresponde então à necessidade de pertencer. Terceira técnica, que é colocar um tópico em termos de enfrentamento de valor. Bom, essa técnica eu gosto muito, porque justamente ela permite de constatar a que ponto nós somos todos engajados nesse processo de dominação pelas emoções. E para lhe mostrar, eu vou pegar um exemplo bem polêmico, justamente para mostrar para vocês a qual ponto nós somos domesticados a reagir pela emoção. A qual ponto nós somos treinados a abandonar nossa capacidade de exame racional assim que temos um interesse emocional a nos posicionarmos. Esse exemplo é o da gestação para outra pessoa. A gestação para outra pessoa é uma prática que consiste em fazer carregar um bebê para uma outra mulher que doou os óvulos. Vai haver então uma mãe de aluguel, a que carrega o bebê, e uma mãe intencional. A mãe intencional é a quem vai pertencer a criança. Mas pequeno detalhe que tem sua importância, né? É que a mãe de aluguel, que carrega uma criança, né, vai carregar em troca de uma remuneração. E é o que faz com que a gestação para outra pessoa suscite numerosos debates internacionais. E cada um geralmente tem uma opinião sobre o assunto. Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista dos valores, é possível defender a gestação para outra pessoa em nome da igualdade de direitos e até mesmo em nome do progresso, pois consiste em amenizar a infertilidade, ou seja, em nome de um progresso concebido como emancipação, já que existe esse obstáculo natural. Mas agora, se considerarmos a questão sob o ângulo econômico, a barriga de aluguel é a instauração da economia do nascimento. É a criação da comercialização da vida, com casais que têm condições de pagar mulheres para carregar o bebê deles e mulheres que aceitam ser barriga de aluguel, pois estão em detrimento econômico, precisando de dinheiro. Então, se amanhã um governo democrático quisesse passar uma lei
autorizando a barriga de aluguel, sob qual ângulo vocês acreditam que ele apresentaria as coisas? Será que ele vai apresentar sob o ângulo da comercialização da vida? Ou ele vai apresentar sob o ângulo do direito da igualdade? Mas daí vocês podem dizer, isso é demais, usar o viés ideológico da igualdade dos direitos. Não vai poder passar, pois entraria demais em contradição aos nossos valores de indisponibilidade do corpo humano, o fato de que a vida humana não pode ser objeto de comercialização. Tudo bem, ok. Mas e a guerra no Iraque em nome dos direitos humanos? E a guerra na Síria em nome da democracia? Quando nós sabemos que uma intervenção militar envolve o recurso dos recursos e a gestão das infraestruturas, por exemplo, dos gasodutos. O que é o gasoduto? O gasoduto é a tubulação utilizada para transportar gás natural de um lugar para o outro. Não seria exagerado e visível demais? E, portanto, em nome de que foi justificada essas intervenções? Em nome de que a opinião pública foi convencida a concordar com essas intervenções? Em nome de que a foto daquela criança morta na praia da Turquia, Aylan Kurdi, o nome da criança, foto que apareceu no mundo inteiro e nas redes sociais, para que serviu essa foto? Será que ela não serviu para comover a opinião? Será que ela não serviu para despertar em cada pessoa que tem uma boa alma um sentimento de indignação? O que é atroz nessa imagem? O fato de dizer que ela foi utilizada para manipular a opinião ou o fato de que efetivamente ela foi utilizada para manipular a opinião? A manipulação de opinião é uma emanação do que Guy Debord chamava de a sociedade do espetáculo. A sociedade do espetáculo é a sociedade da encenação generalizada e da exibição emocional. O objetivo é de nos fazer consentir o que nós recusaríamos categoricamente se eles abrissem o jogo, se eles colocassem as cartas na mesa. Ai, tô precisando de água. Eu deixei a água longe ali. Mas então, o objetivo, da manipulação da opinião, como eu estava dizendo, o objetivo disso, da manipulação de opinião, é de nos fazer consentir o que nós recusaríamos categoricamente se eles abrissem o jogo, se eles colocassem as cartas na mesa. É de nos fazer consentir o que não seria possível de aceitar se eles não apresentassem sob um ângulo emocional, As nossas democracias se tornaram um teatro desse espetáculo. O espetáculo do progresso, o espetáculo da liberdade e o espetáculo da igualdade. Espetáculo, etimologicamente, é o que nós mostramos. E o que nós mostramos é o que há um interesse em mostrar. Há um interesse em mostrar o desfile das mulheres em Nova York, segurando os cigarros, exibindo com orgulho a tocha da liberdade. Há um interesse em mostrar uma criança morta em plena crise diplomática e militar. Há um interesse em mostrar tudo que pode produzir um choque na consciência, tudo que pode comover e ter uma influência na nossa opinião. Manipular nossas opiniões é manipular nossa parte inocente, a parte que não ressoa, o que não repercute, a parte que não enxerga o mal. Manipular nossas opiniões é manipular nossas fraquezas e nós detestamos reconhecer que abusaram das nossas fraquezas. A gente prefere dizer que nossas fraquezas não são fraquezas. A gente prefere dizer que nossas emoções, nossa sensibilidade são a marca da nossa humanidade, da nossa bondade e do nosso amor ao próximo. Mas uma maneira de resolver esse conflito entre emoção e razão é de se dizer que nós temos o direito de demonstrar emoções. Nós temos o direito de ser sensível. Mas nós também temos o direito de não reservar nossas emoções ao espetáculo, de não reservar nossas emoções à cena mediática da manipulação. Denunciar a manipulação pela emoção não é denunciar a emoção, é denunciar a instrumentalização da emoção.
É denunciar o sequestro, a captura das nossas consciências. É denunciar as correntes invisíveis que nos impedem de exercer nosso discernimento, que também faz parte da nossa humanidade e que se chama a nossa razão. Muito obrigada. Fiquem com Deus.